Então, gente, estamos aqui em DC2, 12 de agosto, eu, professor Zé Carlos, né? A gente quer começar a conversar um pouco com vocês e acho que vale a pena a gente fazer aqui uma rápida recuperação de algumas coisas importantes, tá? Lá na disciplina de DC1, né, vocês têm trabalhado, né, com a ideia de que o observador, né, ele está olhando perpendicularmente para um determinado objeto, né? Então, esse objeto ele sempre vai ter uma face, né, que vai ficar paralela ao plano de projeção, né, ao plano do quadro, e o ponto de fuga, né, vai estar posicionado na linha do horizonte, na reta, né, dos olhos desse observador, e a gente vai ter, a partir desse ponto de fuga, né, essa projeção de arestas aqui, que vão conferir, portanto, a ideia de perspectiva, né, a esse desenho. E eu posso ter uma pessoa que está nesse ponto, posso ter uma pessoa que está, sei lá, um pouco mais à frente, né, eventualmente poderia ter até alguém, né, que tivesse em primeiríssimo plano aqui nessa perspectiva, e a profundidade, né, a noção de profundidade é dada pela fuga das linhas paralelas em direção ao ponto de fuga, que está sobre a linha do horizonte, e a própria noção, né, da figura humana como elemento que confere profundidade, né, para essa perspectiva, né? Isso aqui poderia continuar, né, esse desenho aqui poderia, né, ter uma sequência, sei lá, digamos que tenha um outro plano aqui, eu vou lá no ponto de fuga e busco aqui uma outra, né, uma outra linha auxiliar aqui. Então, a gente pode, né, realmente trabalhar, né, com um ponto de fuga, inclusive expandir esse desenho, né, em relação ao ponto, né, onde o observador está colocado, claro que assumindo que, nesse caso, né, a gente vai ter sempre alguma distorção. Tá? Vou fazer uma abertura qualquer aqui nessa parede, né, mais para mostrar para vocês ó, que aquela profundidade ali, ela também está conectada lá com aquele mesmo ponto de fuga. Vou ver a linha do horizonte lá atrás e posso até pensar que tem pessoas que eu estou enxergando através desse buraco aqui. Então, essa perspectiva aqui, né, a gente tem o observador, né, perpendicular, tá, perpendicular aos objetos. Né? Significa dizer que se eu colocasse isso numa vista superior, por exemplo, né, vamos imaginar que tem uma pessoa que está olhando aqui para um prisma visto de cima, né, vou desenhar aqui essa pessoa em planta, né, duas orelhas, um narigão aqui, meio carequinha, pode ser eu até, tá? Está olhando perpendicular ao objeto. Na perspectiva em que a gente está perpendicular ao objeto, isso aqui está paralelo ao plano de projeção, que é um plano imaginário, né? É o plano do quadro, esse, como a gente costuma se referir, que contém a linha do horizonte e contém também a linha de terra, né? Que a gente, no fim das contas, não se apega muito a ela, a gente usa a linha de terra mais para ter uma referência de onde a altura da linha do horizonte vai estar em relação à montagem da própria perspectiva. Tá? Pegar outra folha aqui, né, para mostrar para vocês o seguinte, né? Na perspectiva em que o observador ele está oblíquo ao objeto, o que vai acontecer? Né? Vou desenhar aqui uma figurinha humana, né? Tá aqui duas orelhas, né? Narigão, né? Meio carequinha aqui, né? Uma coisa, o meu autorretrato em planta. Né? Então o que vai acontecer aqui? Nesse caso, olhem só, o objeto ele não está perpendicular ao observador. Ele está colocado numa posição que é oblíqua, né? Existem dois ângulos aqui que a gente vai convencionar aqui na DC2, que trabalharemos com 30 e 60 graus, né? Que é uma situação legal, assim, porque ajuda a vocês a usarem o esquadro, se for o caso, e também a sempre, né, privilegiar uma fachada de um edifício em relação à outra, enfim, né? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Né? A partir dos olhos do observador, a gente vai ter que trabalhar com duas linhas que são paralelas ao objeto e que vão responder pela noção de ponto de fuga. Quando a gente for montar a perspectiva, tá? Vou arbitrar aqui uma linha de horizonte, o que vai acontecer nessa perspectiva? A gente vai ter que projetar esses pontos de fuga na linha do horizonte
e a partir daqui, ó, é que a gente vai conseguir armar essa perspectiva. E aí vem o pulo do gato, eu diria, né? O que é o mais importante de vocês se darem conta é que essa perspectiva aqui, ela tem que acabar em algum lugar, e esse ponto onde essa perspectiva acaba, ele está atrelado ao ponto em que o observador olha para aquele cantinho do objeto lá, projeta esse cantinho no plano do quadro, e aqui a gente desce essa linha e a gente sabe que esse objeto vai até aqui. E do outro lado, ele olha para aquele pontinho lá adiante, projeta no plano do quadro, a gente desce essa linha aqui, e esse objeto vem até essa posição. Então, essa montagem da perspectiva com 2 pontos de fuga, evidentemente que qualquer pessoa pode fazer isso aqui, ó. Desenhar uma linha, marcar 2 pontos, né, puxar umas linhas quaisquer aqui assim, e montar um objeto. Né? A gente pode fazer um croquisinho, né, com 2 pontos de fuga assim, mas para ter certeza da proporção exata do objeto, a gente utiliza esse esquema, né, que é um método, né? Eu conheço como método das visuais, tem gente que chama de método dos arquitetos, né? Os engenheiros, em geral, chamam de método dos arquitetos, né? Que consiste em traçar linhas do olho do observador em direção a determinados pontos-chave do objeto e projetar essas linhas nesse plano aqui, que é o plano do quadro. Né? O plano do quadro, né? A gente sabe que na vista superior, ele é congruente à linha do horizonte. Né? Eles estão exatamente alinhados e sobrepostos. Então, esse primeiro croquis aqui, que a gente em aula costuma fazer no quadro, enfim, né, para ir mostrando para a turma esses passos todos, ele é um croquis mais para que você se dê conta que para montar a perspectiva cônica com 2 pontos de fuga, a gente tem que fazer uso da vista superior. Então, na verdade, né, a gente pode dizer que a gente faz 2 desenhos na mesma folha. Né? Um desenho que é a vista superior com a posição do observador para encontrar a posição dos pontos de fuga, para onde convergem as linhas paralelas, e a perspectiva propriamente dita, né, que vai, no fim das contas, ser o protagonista, é o resultado que a gente quer, mas a gente acaba utilizando, né, essa solução da vista superior. Zé, isso era para introduzir o assunto, né, para a gente mostrar depois, agora, né, pausadamente, como a gente vai fazer isso. Queria ver se tu tem alguma consideração aí, alguma observação também. Tá ótimo. Beleza, tá? Então, eu vou dar um pause aqui na gravação. Então, retomando, gente, tá? A ideia agora aqui é desenhar um objeto, tá? Que vai ser um cubo, tá? Um cubo bastante simples, que vai medir 3 centímetros por 3 centímetros aqui no desenho da planta, tá? Então, eu vou desenhar primeiro aqui uma linha que vai ser o meu plano do quadro. Tá? Então, esse aqui é o plano do quadro, ou seja, é um plano que está em pé, né? Tipo aquele vidrinho que o cara colocou ali. E agora eu vou posicionar esse cubo em relação a esse plano. Para simplificar aqui, eu vou usar o esquadro, tá? de 30 a 60 graus, só para marcar aqui uma linha auxiliar, tá? A 30 graus, e depois uma outra linha auxiliar aqui a 60 graus. Tá? Então, eu estou com a mesa meio pequena aqui, o esquadro meio grande, mas isso não vem muito ao caso. Tá? Então, agora eu vou só usar essas linhas aqui como referência. Tá? Depois a gente pode mostrar, né, Zé, aquela situação de pegar o ângulo, dividir o 90 em 3 partes, enfim, que eu acho que também é bem válido. Vou marcar aqui, ó, 3 por 3, 3 por 3, e esse é o cubo visto de cima, vista superior. Estou aqui com um ângulo de 60 graus e aqui com um ângulo de 30 graus. Importante dizer que o objeto tem que ficar ortogonal, tá? Cuidado com coisas que ficam meio em paralelogramo, assim, que depois acaba não dando muito certo. Vou utilizar um observador que está olhando para essa aresta aqui, que é a verdadeira grandeza, e esse observador vou posicioná-lo a 6 centímetros de distância.
A gente pode imaginar que isso aqui é um desenho que está na escala 1:100, e que esse cubo aqui mede 3 por 3 metros por 3 metros de altura. E o observador está a 6 metros de distância. Tá? Então, essa distância aqui, ó, a distância do observador, eu coloquei igual a 6, tá? 6 unidades. Então, aqui está o observador, tá? Nesse pontinho aqui. O que eu vou fazer, então? Vou traçar uma linha, né, paralela a esta face aqui do objeto, projetar no plano do quadro. E vou traçar aqui outra linha paralela a esta face aqui do objeto. Acho que está paralelo isso, né? Talvez estou desenhando a mão livre, né? O Zé me dá uma ajuda aí, como é que está? Acho que está bem, tá né? legal. Está bem, tá? E aqui embaixo, gente, tá? Aqui embaixo é onde vai acontecer a montagem da perspectiva. Tá? Então, eu vou marcar aqui, ó, o que poderia ser uma linha de terra, bem fraquinha, porque eu não vou dar muita bola para essa linha de terra aqui. Essa linha de terra vai me ajudar a marcar o quê? Vai me ajudar a marcar aqui, ó, projetar na VG, tá? Aquele ponto ali que está em verdadeira grandeza, né? Que é a VG, é a aresta vertical do cubo, que a gente sabe que tem 3 unidades de altura. Então, essa aresta aqui eu sei que já está na posição certa. E a altura do observador, o que vocês convencionavam lá na DC1? 1,70 m, 1,75 m, por aí? 1,75 m, porque normalmente a gente usava a escala 1:50, aí era mais fácil. Era mais fácil. Então, aqui, usando 1:100, eu vou marcar 1,70 m, tá? Então, vou até usar o 0 aqui para ficar mais claro, né? Ó, 1,50 m, 60, 70. Então, essa altura aqui de 1,70 m é a altura da linha do horizonte. Então, aqui está ela, a linha do horizonte, e aqui a gente tem, né, uma diferença de altura de 1,70 m. Vamos descer os pontos de fuga para cá, ó. Projetar perpendicularmente. Encontrei aqui o ponto de fuga 1, e vou descer aqui também, perpendicularmente. Encontrei aqui o ponto de fuga 2. Então, já sei, né, que esses pontos de fuga, ó, já podem ser levados, né, até as extremidades aqui da VG, para já começar a armar essa perspectiva desse pequeno objeto aqui, né, desse pequeno cubo aqui, né, desse cubinho. Como é que eu vou saber até onde vai a perspectiva? Aí é o que a Ana Gusso perguntou ali no chat, né? O observador, ele olha para aquele pontinho lá, né? Ele está aqui, ele olha para aquele ponto, então tem uma linha aqui, né, que conecta esse olhar, projeta aqui no plano do quadro, e a partir do plano do quadro desce uma linha perpendicular até encontrar aqui, ó, a profundidade desse lado do cubo. E o observador olha para aquele ponto lá do outro lado, olhou, maravilha, enxergou aquele ponto, projetado no plano do quadro, e aqui a gente desce perpendicularmente até encontrar a outra face. Vou completar o desenho aqui, né, reforçando um pouquinho essas linhas, estou fazendo isso à mão livre, e evidentemente, né, acho que vocês se dão conta que uma das faces do cubo está mais acumulada do que a outra, porque o objeto está com ângulos diferentes, né? Quanto maior o ângulo, mais próximo, né, do 90 graus, mais acumulada vai ficar aquela face. E quanto mais próximo aqui do paralelismo, né, com a linha do plano do quadro, mais a gente vai enxergar uma determinada face. Então, daí a razão, né, de nós usarmos o ângulo de 30-60, porque o de 45 ia gerar uma perspectiva simétrica, né, que no caso do cubo não ia ficar tão interessante. Deixa eu dar uma pausa aqui. Retomando a gravação aqui, então, gente, tá? Vou armar aqui um outro desenho do mesmo objeto, tá? Que vai ser esse cubo de 3x3, tá? Vou até fazer os ângulos aqui, 30, 60, meio a olho aqui. Tá? Deixa eu marcar aqui os 3 centímetros. Está aqui o nosso cubo visto de cima, tá?
E o que vai mudar agora em relação ao desenho anterior? Eu vou colocar o observador mais longe. Ele vai estar agora a 10 unidades, ou 10 metros de distância. Tá? Com isso, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, uma linha paralela ao objeto nesta direção, e outra linha paralela ao objeto, ó, nesta direção aqui, ó. Então, já estou explorando quase que toda a folha 4 aqui, né? Um pouquinho mais longe aqui o observador, e o ponto de fuga já começa a cair fora da folha, o que também não é nenhuma tragédia, né? Às vezes a gente simplesmente emenda um outro pedacinho de papel aqui, né? Caso aconteça, né, do ponto de fuga cair na mesa ali, fora da superfície do papel. Mas aqui ainda não aconteceu isso, tá? Então, está aqui o observador, tá? Essa distância aqui é de 10, o cubo tem 3 por 3, altura igual a 3, esse ponto aqui está na VG, esse aqui é o nosso plano do quadro. E aí, Manuela e turma, tá? Em vez de desenhar uma linha de terra aqui, eu vou só fazer uma marcação aqui, né, onde seria o chão, e vou marcar aqui a altura de 3 unidades, né, 1, 2, 3 unidades, que corresponde a VG. Tá? Só para encontrar a posição dessa aresta aqui. E a partir do chão, eu vou marcar 1,70 m para ser a altura da linha do horizonte. A linha do horizonte, sim, né, indispensável, porque é sobre ela que eu vou projetar os dois pontos de fuga. Tá? Aqui eu vou até arrumar uma coisinha, porque ficou o plano do quadro escrito aqui muito pertinho daquele ponto de fuga, pode confundir alguém. Tá? Então, esse aqui é o plano do quadro. Temos aqui o ponto de fuga 1, eu chamo de ponto de fuga 1 e ponto de fuga 2, né? Mas poderia ser só ponto de fuga, ou poderia, não precisa nem escrever nada, só fazer a marcação. E agora, do ponto de fuga, eu vou puxar isso para a aresta vertical aqui, né? Que está em verdadeira grandeza, e vou levar isso aqui até o outro lado. Ó. Como é que eu vou saber a profundidade do cubo na fuga da perspectiva? O observador, né, o centro óptico em direção àquele ponto lá no fundo, projeta no plano do quadro e desce aqui essa linha. Isso é o que aquele cara do vídeo faz ao contrário, né? Ele primeiro encontra todos os pontos, depois ele vai para a perspectiva. Eu e o Zé, acho que a gente prefere assim, né? Encontrar o ponto na hora que já vai desenhar a perspectiva. Sim. Né? Bateu aqui e desceu. Causou um certo estranhamento. Eu também. Então, está aqui, né, agora o nosso cubo com distância do observador de 10. Né? Então, comparando aqui os dois cubos que eu fiz hoje, ó, vejam que esse aqui tem uma distorção, né, da fuga um pouco maior do que esse, porque aqui os pontos de fuga ó, estão mais próximos do objeto, porque o observador também está mais próximo. E aqui os pontos de fuga estão mais distantes, porque o observador também se afastou do objeto. Né? E o resto é complementação, tá, gente? Vocês talvez fiquem um pouco frustrados, assim, que essa primeira perspectiva ela vai ficar muito pequenininha, né, em relação ao espaço da folha, mas para começar, acho que tá de bom tamanho, né? Uhum. Aqui eu vou fazer uma aglomeração, tá? Porque aqui no desenho pode aglomerar, né? O meu desenho não tem pandemia, né? Tá todo mundo aglomeradinho aqui, linha do horizonte, né? Passando pelas cabeças e tal. Um erro comum nessas perspectivas, tá? Eventualmente aparece, é o pessoal daqui a pouco quer fazer uma árvore, né? Então, sei lá, vou fazer uma árvore que está alinhada aqui com esse objeto, né? Então, vou desenhar aqui uma árvore, né? Então, né, se isso aqui está em VG e eu fiz alinhado, eu sei que essa árvore aqui é uma árvore que deve ter aí uns 6 metros de altura, né? Uhum. Então, poderia, sei lá, né, puxar aqui da fuga, né, uma linha auxiliar, do topo da árvore uma outra linha auxiliar aqui, e quem sabe, né, desenhar uma outra árvore nessa posição aqui,
né, que está um pouco mais para trás, né, lá adiante poderia ter outra árvore um pouco mais para trás, enfim. Qual é o erro comum que eu ia comentar com vocês? Plantar uma árvore sobre a linha do horizonte. Se a gente planta uma árvore na linha do horizonte, significa dizer que essa árvore está muito, muito, muito longe, né? Quase no infinito, né? Que é o que a linha do horizonte praticamente significa. E significaria dizer que essa árvore ela poderia ter dezenas ou centenas de metros de altura, né? Porque é algo que está muito distante. Quilômetros até, se a gente quiser, né? Exatamente, tá? Então, a gente tem que trazer essa árvore para dentro da cena, né? Não plantar as coisas lá na linha do horizonte, porque a distorção que isso acarreta, né, na percepção do desenho é muito grande. Tá? Vocês sintam-se, né, totalmente liberados aí para utilizar lápis de cor, né, que é uma coisa que acho que sempre vem bem, né? Daqui a pouco, se quiserem, né, sei lá, armar um fundo aí para o desenho ou delimitar uma área que possa, né, quem sabe ter um céu aí, alguma coisa, tá? Vocês fiquem à vontade para experimentar isso, que acho que sempre é uma coisa legal, né? Eu uso lápis de cor aqui de uma maneira bastante simples, né? Até meio constrangido, assim, em relação ao professor Zé Carlos, que é um exímio, né, desenhista e usa a técnica do lápis de cor, assim, de forma magistral, Zé. Bah, sem dúvida, sou admirador dos teus desenhos aí, de aquarelas e tudo mais, né? Mas, enfim, né, esse fundo, né, ele é uma coisa interessante porque já ajuda, né, a estabilizar, né, o desenho em relação à folha, né, já ajuda a destacar o desenho que é o objeto real, né, dessa representação aqui, que é justamente a perspectiva. E o desenho da vista superior, né, que está aqui, a gente deixa ele ali, né, como forma de demonstração do que a gente está produzindo, mas, de fato, ele não é o foco, tá? E até vamos pedir para vocês que não apaguem as linhas de construção, tá? Deixem as linhas de construção no desenho, porque elas são muito importantes para que a gente consiga verificar, né, se vocês estão entendendo bem a questão da montagem, se eventualmente, né, tem alguma linha que não está legal, assim, que não tá fechando, né, dentro dessa montagem, e até para vocês, né, mesmo se orientarem, assim, em relação a esse desenho aí. Tá? Já estão perguntando a respeito da sombra, eu acho que é um pouco cedo, né? É um pouco cedo, né? Vamos ver aqui, né? Como fica a sombra na perspectiva? O Natan está perguntando. A gente vai trabalhar mais adiante com a sombra, viu, Natan? E ela vai ser uma sombra que nós faremos ela paralela ao plano do quadro, né? Já que o objeto está oblíquo, a sombra vai ficar paralela. Então, né, a gente vai mostrar isso para vocês, né? Só a título de... Deixa eu só parar aqui a nossa gravação um pouquinho. Então, para a próxima aula, são, né, repetindo aqui na gravação, são 2 desenhos, tá? O mesmo cubo 3x3x3, um deles com observador a 6 metros de distância e o outro com observador a 10 metros de distância. Certo?